Eu tenho comentado com vocês que Jesus, como Deus, antes ele já era Deus. As pessoas às vezes não sacam, mas Jesus quis ser homem, quis. Porque Deus ele já era, não era novidade nenhuma para ele. É um Deus que quis ser homem. Então, a linguagem do divino, a linguagem que Deus estava formulando, não é a mesma linguagem nossa. A gente tem que interpretar aquilo. A gente tem que... É como se o divino estivesse falando conosco e nós se vire para poder entender. Então Jesus era divino. Ele quis ser humano. Ele quis chorar. Ele quis... As coisas doíam nele. Ele queria ser incompreendido. Ele queria entender a vida humana. Então, quando perguntavam para ele as coisas, ele respondia divinamente. Ele respondia aquilo que... Então, por isso que ele falava em parábolas, por isso que ele falava em comparações, porque senão ninguém ia entender. Você imagina um Deus querendo falar conosco, é muito complicado. Então perguntaram a Jesus, falou alguma coisa daí, ele falou assim, por acaso, quando um servo de vocês estão no campo, cuidando das coisas, quando ele chega em casa, você fala com ele, vem, senta aqui e almoça comigo, janta comigo? Não. Você vai continuar fazendo e depois você volta e senta comigo na minha mesa e vem almoçar comigo. Essa é a proposta. Nós temos que desdobrar isso, nós temos que saber o que está acontecendo. Jesus está falando do divino. Por acaso, uma pessoa que está catequizando, uma pessoa que está celebrando missa, uma pessoa que está ganhando almas para Deus, tentando convencer as pessoas de que Deus se fez homem, Deus não vai cobrar nada dela. Deus, na segunda, que Deus é Deus da vida, depois que nós morremos, chegarmos em frente de Deus, Ele vai falar assim, continue, os santos estão aí para poder ajudar você nesse empenho. Continue. Depois que terminar tudo, no final dos tempos, quando não tiver mais nada para fazer, então agora você senta comigo e coma comigo. Quer dizer, Jesus, divinamente falando, ele explicou aquela parábola do servo. E assim ele falou assim, depois vocês são servos inúteis. Quer dizer, a inutilidade que Deus está falando é que nós não servimos para o divino. Não é aqui não. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou um servo inútil. Servo inútil coisa nenhuma. Aqui nós somos todos servos úteis. Deus quer a nossa interferência na vida. Mas depois de tudo terminado, essa inutilidade humana é porque no céu, nas bem-aventuranças, a nossa utilidade terrena não tem nada a ver. Quer dizer, lá é Deus. Lá é onipresença. Lá é a magnificência de Deus. É aquilo lá. E a gente tem direito de ficar calado. Lá nós somos servos inúteis. Aqui não. A pessoa que fala assim, eu sou um servo inútil, não é coisa nenhuma. Eu não sou um servo inútil. Porque eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. Eu saí da minha casa, eu vim para cá. Às vezes a coisa se complica. A minha vida não é uma coisa cor-de-rosa como todo mundo acha que é, não. Não é, não. Mas eu faço ser. Agora Deus vai falar comigo assim,
Continue fazendo. Depois que eu morrer, eu tenho certeza que Deus vai falar assim, continue essa evangelização sua através do Espírito. Depois que tudo acabar, você é um servo inútil, quer dizer, inútil para o reino de Deus, não aqui na terra. Aqui na terra todos nós temos utilidade, todos nós servimos para alguma coisa, todos nós somos caros diante de Deus. Deus não faz a coisa para jogar fora, não. Deus, quando nos fez, Ele fez com um propósito. Uma vez eu falei lá na igreja que todos nós somos um projeto de Deus. Todos nós. Você acha que Deus vai fazer um projeto para ser inútil? Não. Nós todos temos utilidade. Até aquele assassino, até aquele ladrão, aquele maconheiro, drogado, tudo tem utilidade diante de Deus. Agora, depois, vocês são servos inúteis no reino de Deus. Eu vou evangelizar o quê? Eu vou lutar por quê? Durante a glória de Deus no céu. Não, ali não precisa. Ali nós somos servos inúteis. Então, esse evangelho de hoje é muito claro. Enquanto a pessoa estiver evangelizando, Deus não vai pedir para sentar à mesa com ele. Não, continua evangelizando. Depois que a gente morrer, continua evangelizando pela santidade espiritual. E depois, nós seremos servos inúteis. Inúteis diante do divino. Não diante das coisas de Deus, porque aqui, quando nós estamos aqui, que seja um ladrão, que seja um drogado, que seja um sem vergonha, ele é um projeto de Deus e nós temos que ter respeito disso, tá bom? Então fica o meu recado de hoje. Muito simples.